Campos vetoriais, na verdade, eles são um tipo de funções vetoriais de várias variáveis, tá? Então, vamos considerar aqui m e n dois números naturais diferentes de zero. Você tem que a função de n variáveis reais a valores vetoriais em Rm. Então, olha só o que está acontecendo. Você está indo do espaço de dimensão n para um espaço de dimensão m, tá? Então, são dois espaços de várias variáveis. Então, uma função definida dessa forma, eu vou falar que é uma função f, que está definida num subconjunto não vazio do Rn, tá? E elevada no Rm, tá bom? Esse conjunto A, eu vou chamar ele de domínio de f, tá? E essa função vai associar cada vetor, né, de dimensão n lá do nosso Rn a um vetor, né, de dimensão m lá no nosso Rm, o que esse vetor eu vou chamar de f de x1, x2, até xn, tá? E aí o conjunto formado lá no Rm pelos pontos que f atinge é a nossa imagem, né? A nossa imagem é o conjunto formado pelos pontos que são atingidos pela nossa f definida dessa forma, tá ok? Então, basicamente, isso é a definição de uma função de várias variáveis vetoriais. É importante salientar que uma função, né, de várias variáveis vetoriais, por si só, como a gente definiu aqui, né, ela indo do Rn para o Rm, não é um campo vetorial, tá? Ela é simplesmente uma função vetorial de várias variáveis, tá bom? Quando que nós vamos, então, falar que esse tipo de função é um campo vetorial? Quando o domínio e a imagem estão em espaços de mesma dimensão, tá? Então, quando você vai lá do R2 para o R2, do R3 para o R3, ou do Rn para o Rn. Aqui nessa ilustração, você tem uma ilustração de uma função uma função vetorial de várias variáveis genérica, né? Qual é a ideia? Você vai pegar uma função um ponto que está lá no R2 e vai levar ele lá no R3 através da função que tem como funções componentes x de uv, y de uv e z de uv. Perceba que cada uma dessas funções componentes é uma função de duas variáveis a valores reais, né? São aquelas funções que nós trabalhamos antes. Quando esses dois espaços tiverem a mesma dimensão, ou seja, se você levar do R2 no R2, aí a gente vai falar que isso é um campo vetorial, tá? Mas antes da gente falar basicamente sobre os exemplos de campos vetoriais, eu quero determinar aqui algumas coisas, deixar algumas coisas bem estabelecidas sobre essas funções vetoriais de várias variáveis, tá? Porque isso vai ajudar a gente mais na frente. Então, ó, vamos considerar aqui A um subconjunto do Rn, né? E F uma transformação de A em Rn. Então perceba que você está indo do Rn no Rn, tá? Se para cada ponto de A a gente associar um vetor f, ou seja, um vetor, vamos pegar um ponto x aqui no A, né? Tem aquele x1, x2, ele tem coordenadas x1, x2, x3 até xn, tá? E se eu pegar um vetor f, né, de forma que esse vetor f leve do A no Rn, ou seja, você está levando no mesmo espaço de mesma dimensão, então a gente vai referir a f como um campo vetorial. Como a gente já tinha dito, essa aqui é uma definição um pouco mais formal e genérica, tá bom? Agora vamos pegar um campo no R3. Perceba que esse campo aqui é no R3. O que nós queremos? Basicamente, a gente vai trabalhar no R2 e no R3 porque nós queremos que esses campos vetoriais nos contem características, por exemplo, de deslocamento de partículas. Então eu vou definir aqui uma característica para o R2 e ela vale da mesma forma. Desculpa, eu vou definir uma característica para o R3 e forma para o R2. Então, ó, vamos pegar aqui o nosso vetor f de xyz e eu vou levar ele, né, em um novo ponto do R3. Então eu tenho um campo vetorial no R3, tá? Essa definição aqui é válida para funções vetoriais quaisquer, mas como o nosso objetivo da aula é trabalhar com campos vetoriais, eu vou falar basicamente, né, sobre os campos vetoriais. Então perceba o seguinte, você tem
é que a hora que você aplicar esse campo F nesse ponto XYZ, você vai gerar você vai atingir um ponto lá no R3 que vai ter coordenadas F1 de XYZ, F2 de XYZ e F3 de XYZ, tá? E você pode escrever esse ponto na forma vetorial. Como que é isso? Você coloca o F1 multiplicando o vetor I, você coloca o F2 multiplicando o vetor J e o F3 multiplicando o vetor K, tá bom? E aí você coloca cada uma dessas funções componentes nas suas respectivas coordenadas, sendo I e JK os vetores da base canônica do R3, e cada uma dessas funções, F1, F2 e F3, são funções que vão do R3 em R, são funções de várias variáveis a valores reais, tá? São aquelas funções que a gente trabalhava antes. Essa forma de escrever é uma forma que a gente chama de forma vetorial. Só que aí eu não costumo, pode ser que algumas vezes eu coloque, outras não, mas eu não costumo colocar a setinha dos indicadores vetoriais para IJK, simplesmente por uma questão de limpeza de notação, tá bom? Algumas vezes eu não vou colocar nem essa seta de vetor que está aqui no F, simplesmente para limpar a notação, para não ficar muito sujo, mas vocês já têm uma ideia de quando a gente está falando de I, J e K, né? Estamos falando de vetores da base canônica, né? 100, 010 e 001, respectivamente. Tá bom? Então, essa daqui é uma forma também de se escrever o seu campo vetorial. Na verdade, é uma forma de se escrever funções vetoriais quaisquer, tá? Bom, alguns campos vetoriais interessantes aí que a gente pode enxergar, tá? Se você tem uma curva, né, você tem o campo vetorial gerado pelos vetores tangentes à curva em um ponto. Então, em cada ponto você pode estabelecer um vetorzinho tangente e aí você tem um campo vetorial dessa curva. O mais interessante é que esse campo vetorial, você pode nem ter a curva. Se você tiver o campo vetorial, esse campo determina uma curva, tá? E isso é muito interessante, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá bom? A curva é determinada pelo seu campo vetorial tangente. Também podemos falar no campo de vetores normais a uma superfície, tá? Que são os vetores normais aos planos tangente a essa superfície em cada um de seus pontos, tá? Então, são vetores aqui que formam um ângulo de 90 graus com a sua superfície, tá? Novamente, essa superfície ela é determinada por esse campo vetorial, tá? Então, elas têm aí uma relação importante de determinação, tá bom? Uma coisa muito interessante é quando a gente trabalha com equações diferenciais, a gente usa um artifício de campos vetoriais quando a gente está quando a gente está estudando as equações de uma forma qualitativa. Eu te dou um problema, te dou uma equação diferencial e você vai me dar algumas respostas qualitativas sobre aquela equação diferencial. Então você vai me dar soluções específicas que são importantes. Geralmente a gente busca pontos estacionários e soluções periódicas, tá? Olha só, para a gente trabalhar com esse tipo de abordagem, geralmente a gente usa uma ferramenta que são os planos de fase, tá? Os planos de fase, eles são esse tipo de ilustração que está aqui nesse slide, tá bom? Então, a equação diferencial ordinária que modela um pêndulo plano, tá? Ela gera esse plano de fase que está aqui. Se você olhar para ele, né, se você olhar para esse plano de fase, o que que você tem? Em cada ponto do seu plano, você tem um vetorzinho, tá? Então aqui você tem uma espécie de um campo vetorial tangente às soluções dessa equação diferencial. Então não é uma solução, são infinitas soluções. Por quê? Porque quando você estuda equações diferenciais, você percebe que em cada ponto do plano existe uma única solução que passa por aquele ponto. Lógico, aqui eu estou simplificando muito, né? Estou tirando todos os problemas técnicos que existem nessa abordagem, tá? Então, em cada ponto do plano, essa solução, em cada ponto do plano você tem uma solução única para essa equação diferencial. E essas soluções, elas são dadas por esses campos vetoriais que são originários lá da sua equação diferencial.
Observe, o que que você tem aqui? Bom, eu consigo inferir que as soluções elas têm essas características aqui, ó. Elas vão fazendo essas curvas, né? Elas vão fazendo as curvas, né? Ou respeitando aí os nossos vetores, até se aproximar de alguns pontos específicos, né? Um aqui na origem, tá bom? E nesses pontos específicos parece que eu tenho alguns círculos, né? E depois elas começam a sair de novo, tá bom? Ó, perceba que aqui você tem também, ó, essas setas te indicam que você pode ter algo assim, ó, né? Ou até mesmo espiral, tem alguns que são bem espirais, tá? Isso é o que a gente chama de plano de fase. O que que ele me diz? Ele me diz que nós temos 3 pontos estacionários, né? Que aqui nesse caso eles podem ser atratores ou repulsores, porque você pode estar se aproximando espiralmente ou se distanciando espiralmente, tá? O mais importante para nós é que esses campos vetoriais nos dão ideias de soluções específicas, soluções de equilíbrio que a gente tem aqui nessa equação do pêndulo plano. Só um detalhe, no nosso artigo, no nosso primeiro artigo sobre campos vetoriais que está linkado aí embaixo, eu mostro para vocês qual é essa equação, eu discuto sobre essa equação, inclusive eu desenho para vocês as soluções, tá, a partir desse campo vetorial, tá bom? E lá a gente conversa sobre essa equação e sobre esse campo vetorial, ok? Bom, então a partir daí, tanto no espaço quanto no plano, né, você pode definir campos vetoriais de maneiras diferentes, mas eles têm aplicações. Então, por exemplo, você pode estabelecer um campo vetorial sobre uma esfera se você está estudando algum movimento de partículas sobre a esfera. Quais tipos de partícula? Independe, tá? Cada ponto é uma partícula, esses vetores podem te indicar um sentido de movimento. Então, você pode ter um campo vetorial sobre uma esfera, né? E você pode também ter um campo vetorial que para nós é muito importante, que é o campo de um fluido, o campo de movimento de um fluido, tá? Então, por exemplo, aqui nessa garrafa você tem um fluido percorrendo uma garrafa até sair até sair pela borda, né? Então, se você associar a cada ponto desse aqui a velocidade do fluido, a gente obtém um campo de vetores de velocidade desse fluido. Então, você pode trabalhar com a velocidade com que esse fluido sai da garrafa. É muito interessante perceber que os campos vetoriais eles podem ser usados aí para a gente modelar, né, movimentos de partículas, né? E aí, quando você modela movimento, você trabalha com velocidade, aceleração e tudo mais, tá? Bom, vamos representar aqui geometricamente um campo vetorial bem simples para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, a minha função nesse caso é f de xy igual a j. Então, o que que vai acontecer? É um campo vetorial constante. Você vai pegar xy e vai associar ele com o vetor 0, 1, tá? Então, você vai associar ele com o vetor j. Então, o que que significa? Quando você vai ilustrar isso, você vai aplicar esse vetor j em cada ponto xy do plano. Porque nesse caso você tem um campo vetorial constante. Então, em cada ponto do plano, em cada ponto xy do plano, você vai ter um vetor paralelo ao eixo y e de tamanho 1, né? Então tá aqui, ó, em cada ponto você tem um vetorzinho, né, de tamanho 1 apontando na direção do eixo y. Então, o mais importante é o campo vetorial, ele é interpretado geometricamente aplicado no ponto que determina esse vetor, tá? Nesse caso, eles são todos de mesmo tamanho, mas pode acontecer de você ter vetores de tamanhos diferentes, indicando que naquele ponto a velocidade é maior, né? Ou naquele ponto a velocidade é menor, tá? Né? O ímpeto com que você segue nessa direção. Mas o importante é, se você estivesse representando partículas, né, que estão preenchendo todo o plano, esse campo vetorial te daria um sentido com que essas partículas estão se movendo. Nesse segundo exemplo, eu quero considerar um campo vetorial importante para nós aí, que é o campo vetorial tangente ao círculo de raio r maior que zero, tá? E centrado na origem, tá bom? Então aí, o que que vai acontecer? Em coordenadas cartesianas, ele é determinado por essa função. Mas a gente pode escrever ele em coordenadas polares, tá? E aí é muito importante você
lembrar das coordenadas polares, né? R cosseno θ e R seno θ, ok? Então, a hora que você for trocar, né, você vai agora, ao invés de ter um campo escrito em coordenadas cartesianas f de xy, você vai ter agora um campo escrito em coordenadas polares f de r θ, tá? E ele vai virar 1 sobre r menos seno de θ, cosseno de θ. Logicamente, r tem que ser maior que zero. Bom, então perceba, como que a gente chega aqui? Bom, você vai trocar o y por r seno θ e o x por r cosseno θ. Aqui embaixo você já sabe, né? A gente já trabalhou aí bastante com essas mudanças de variável na integral dupla. Você já sabe que x quadrado mais y quadrado, quando você troca, ele vira r quadrado. Então vai ter r quadrado em ambos os denominadores, tá? Então você sabe que em cada denominador você vai ter um r quadrado, né? Que vai simplificar com o r que tem no numerador, do r seno θ e do r cosseno θ, tá? Então você vai ter 1 sobre r multiplicando cada uma das componentes. Ele é uma constante, você vai poder tirar ele daqui. Então por isso que você vai ter 1 sobre r multiplicando aqui fora. E o que sobrou? Sobrou o numerador, que aqui era menos seno θ, e aqui era cosseno θ, tá? Ok? Então é muito simples, com uma continha muito simples você chega nisso. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar com esse campo vetorial escrito em coordenadas polares. Menos seno θ cosseno θ te dá a ideia de que você tem uma direção contrária, né, para girar dentro das suas circunferências. E multiplicado por 1 sobre r indica que você vai ter uma espiral, né? Então, esse campo vetorial, você vai aplicar em cada ponto aí, mas ele vai se mover de uma forma espiral, ó, tá vendo? Então você tem uma ideia de que você está saindo do centro de uma forma espiral até expandir em todo o plano, tá? É o que esse campo vetorial está me dizendo. Perceba, nesse momento agora, olhando para esse campo vetorial, você tem a ideia do seguinte: bom, ele roda, ele gira, né? Então perceba que esses campos vetoriais eles indicam muito movimento para nós, tá? Tem uma leitura aí de movimento de partículas.